Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção de ciências das páginas 64 e 65, certo? A primeira questão diz o seguinte: observe o gráfico a seguir. Letra A. O que é possível perceber no gráfico? Vamos analisar logo o gráfico. Aqui é o ano e aqui é o número de obesos em milhões, certo? Em 1975, esse número não tinha chegado nem a 20 milhões. Já em 2016, esse número alcançou 120 milhões de número de pessoas entre 5 a 19 anos. Letra A. O que é possível perceber no gráfico? Eu coloquei assim: é possível perceber que o número de crianças e adolescentes obesos no mundo aumentou mais de 10 vezes em 41 anos, certo? A letra B e a letra C é pessoal. Vejam só. Quais fatores você imagina ter contribuído para essa situação? Isso é o que você vai falar. Se é porque aumentou a tecnologia, com isso as crianças não saem mais para a rua brincar, só ficam no celular. Por conta também da alimentação, que só quer comer besteira e por aí vai. A letra C diz assim: escreva hábitos pessoais de seu cotidiano que contribuem para a prevenção da obesidade, bem como os hábitos que não são adequados. Em seguida, componham atitudes que possam alterar esses hábitos inadequados. Aí você vai dizer se você é sedentário, se você faz caminhada, se você faz academia, se você anda de bicicleta, se joga bola, se só fica em casa mexendo no celular, se alimenta errado e vai dizer as coisas que precisam melhorar, certo? Essa é pessoal também. A número 2 está falando sobre os povos indígenas, mas o textinho é um pouquinho grande, eu vou falar só as respostas, certo? Letra A está perguntando assim: como os indígenas obtêm seu alimento? Eu coloquei assim: eles plantam, fazem a colheita do fruto, caçam, pescam e criam seus próprios animais, certo? A letra B diz assim: leia novamente o texto e identifique 3 alimentos ricos em proteínas e 3 alimentos ricos em carboidratos. Aqui eu coloquei 4 de cada. Em carboidrato, eu coloquei que era o milho, o feijão, mandioca e batata, e proteínas, feijão, carne de galinha, carne de porco e amendoim, certo? Letra C diz assim: o que são carboidratos e proteínas? Essa resposta está na página 58. Eu coloquei assim, ó: carboidratos são as principais fontes de energia para o organismo e as proteínas são nutrientes que desempenham muitas funções no organismo. Eles aceleram transformações químicas, atuam no mecanismo de defesa, fornecem matéria-prima para a formação ou reparo de tecidos do corpo e entre outros. Por exemplo, você leva uma queda, está com machucado no joelho. Depois de alguns dias vai ficar a casquinha, né? Essa casquinha ela é formada através das proteínas que você come nos alimentos, que é elas que fornecem a matéria-prima para a formação da casquinha, por exemplo, certo? Letra D também é pessoal. Para você, qual a importância de conhecer os nutrientes presentes nos alimentos? Isso é uma coisa que você vai falar. Qual a importância de conhecer, por exemplo, os nutrientes que possuem numa laranja, numa maçã, certo? A número 3 é para observar essa tabela daqui, ó. Comparação dos valores nutricionais. Aí tem a porção em 100 gramas de frango, peito de peru, boi e porco. Aí tem proteína, gordura, caloria e ferro, certo? Letra A diz assim: qual dos alimentos é mais energético? No caso aqui, que tem mais calorias, né? Qual desses que tem mais? Carne de porco, né? 275 calorias. Então, ela possui mais energia. Então, letra A, carne de porco, certo? A letra B diz assim: qual dos alimentos é mais rico em gordura? Vamos ver aqui a gordura. Frango é 3, peru é 3, boi é 15, porco é 19. Então, letra B também é carne de porco. Letra C diz assim: de maneira geral, que relação você faz entre as duas respostas dos 2 itens anteriores? Aqui eu coloquei que os alimentos gordurosos são mais calóricos, certo? Mas você também pode colocar que os alimentos gordurosos possuem mais energia e calorias, certo? A número 4 era simplesmente para você desenhar o sistema digestório ou sistema digestivo,
certo? Teve muita gente que me perguntou sobre isso. Ah, professora, mas o que é o sistema digestório? Para que serve? O sistema digestório é aquele que faz com que vai digerir todo o alimento que a gente consome, entendeu? Aí os alimentos as proteínas, carboidratos, os sais minerais, os nutrientes que possuem no alimento, é o sistema digestório que vai pegar essas coisas todinhas e distribuir no nosso corpo para a gente poder ter energia, por exemplo, certo? Mas a gente só vai aprofundar esse sistema digestório mais para frente, ok? A número 5, pede para a gente analisar essa imagem daqui, ó. A repórter fala, jornalista, né? Hoje fará calor em quase todo o Brasil. O rapaz diz assim: esse prato é altamente calórico. Cheguei até a ficar com calor. Aí, letra A. Em nosso cotidiano é comum as pessoas utilizarem expressões que, mesmo não sendo cientificamente corretas, são úteis e se fazem entender, como as situações apresentadas. Que conceito está aplicado de maneira equivocada no ponto de vista científico nesse exemplo e qual seria sua correta definição? Nesse caso, o que está errado é o da jornalista, certo? Eu coloquei assim, letra A. O conceito de calor está aplicado de maneira equivocada, pois calor não é algo que se faça ou que se tenha. Ele é energia térmica em transferência entre os corpos de temperatura diferentes, certo? Letra B diz assim: o que é um alimento calórico? É um alimento que, quando metabolizado pelo nosso corpo, libera grande quantidade de energia térmica. Por isso que a gente sente esse calor. Por exemplo, quando a gente toma um prato de sopa, por exemplo, quando termina, chega a dar aquele calor, né? É porque ele é muito calórico, ele possui muita caloria, certo? Aí, por isso, ele vai liberar energia térmica e a gente vai sentir calor, ok? A número 6 está falando de um termômetro que ele mede a temperatura sem estar em contato com o objeto. E esse termômetro é chamado de termômetro infravermelho. A letra A diz assim: que tipo de propagação de calor está envolvida no funcionamento de um termômetro infravermelho? Por quê? No caso aqui, seria propagação de calor por indução, pois ele capta o calor da irradiação de um corpo sem o contato, certo? Então, ele capta, ele interpreta e ele converte a onda do objeto sem tocar nele, certo? E a letra B também seria uma resposta pessoal, tá? Diz assim: uma outra aplicação desse termômetro é verificar a temperatura de alimentos durante o seu armazenamento. Junte-se com os colegas e converse sobre qual seria o objetivo dessa medição em estabelecimento de comerciais de alimentos, qual sua importância. Nesse caso aqui, eu vejo muita gente fazendo isso, principalmente em freezers de supermercado, por exemplo. Tem que estar na temperatura certa do alimento, porque senão o alimento pode estragar, entendeu? Aí se estragar e uma pessoa for consumir, acaba ficando doente, então eles são bastante importante, certo? Mas aí vocês que vão ter que formular a respostinha de vocês, certo? Até a próxima correção. Tchau!